para a gente replicar nas nossas. Não, na Espíritas à Esquerda, para a gente replicar nas que a gente quiser, né? Falar o link, né? Pronto. Isso, já estamos ao vivo. Boa noite a todos os seguidores da página Espíritas à Esquerda. É um grande prazer estar aqui novamente em mais um debate ao vivo. E hoje nós temos como tema direitos humanos da população LGBT em tempos de pandemia. E aí nós temos aqui essas três grandes figuras, a Simi Lahá, o Franklin Félix e o Tiago Rosa, que vão debater conosco sobre esse tema. Vocês podem acompanhar ao vivo esse nosso debate pela página Espíritas à Esquerda ou pela página Espiritismo e Direitos Humanos. Não é isso, Franklin? Então eu peço inicialmente agora que cada um dos três apresente-se e fale um pouco de si, para que depois nós possamos iniciar o debate. Então eu passo a palavra inicialmente a Simi. Simi, a palavra é sua, por favor. Olá, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou Simi Lahá, eu estou no momento presidindo a ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. A ABGLT é uma organização desse tipo, é a maior da América Latina e Caribe. A gente atua já há 25 anos aqui no Brasil, e tive algumas experiências na gestão, na Prefeitura de São Paulo, com Transcidadania, e no governo federal, na coordenação LGBTI, mas hoje estou aqui trabalhando em Salvador, estou falando de Salvador, mas estou falando aqui do lugar de presidenta da BGLT. E obrigada pelo convite. Então, meu amigo Franklin agora, por favor. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. É uma alegria estar aqui com vocês ao vivo. Sérgio, meu querido amigo, obrigado pelo convite. E mais feliz ainda eu estou por estar ao lado dessas duas figuras que fazem parte da minha vida, da minha história. Tiago, que é meu irmão querido, irmão gêmeo, e a Simi Lahá, que é minha irmã mais velha. Então, a ela eu devo tudo que eu fui conquistando, né? Uma pessoa que eu gosto muito. E aí, eu sou psicólogo de formação, educador, sou espírita, escrevo às segundas-feiras para a Carta Capital, no Diálogos da Fé sobre Espiritismo e Direitos Humanos, e junto com meu amigo Tiago aqui, a gente apresentou durante muito tempo um programa chamado Mutirão sobre Espiritismo e Direitos Humanos, até nós sermos expulsos, mas a gente fala mais sobre isso no decorrer da nossa conversa. A gente sai da rádio, a gente continua fazendo a nossa militância pelas redes, por espaços como esse. De novo, é uma alegria estar aqui com vocês. Vamos lá, Tiago. Uma boa noite a todos. É bom também estar aqui com vocês. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Também ao lado da Simi, do Franklin. Conheci a Simi através do Franklin, inclusive, né? Ela foi lá no Mutirão com a gente. O Franklin também, durante 4 anos, apresentando comigo o Mutirão. A gente fez um trabalho bastante legal lá no movimento espírita dentro de uma rádio, né? E pela primeira vez a gente abordamos esse tema de direitos humanos durante esses anos todos, não só sobre LGBT, mas também sobre também direitos humanos em geral. Hoje em dia eu estou atuando ainda na casa espírita que eu frequento na Zona Leste, lá em Emílio Matarazzo, aqui em São Paulo. Fui atuante durante muito tempo no movimento jovem espírita, elaborando meios de comunicação, jornais, e hoje em dia, depois de sair da rádio, estou apenas um mero trabalhador espírita, mas discutindo sempre aí que eu posso essas questões que foram muito caras para mim, né, no sentido de serem muito importantes para mim quando eu estava na rádio com o Franklin, e ainda tento hoje em dia, inclusive, escrever sobre isso. Então, minha militância está muito hoje em dia mais dentro do próprio movimento espírita, dentro do onde eu consigo chegar, né, através da casa que eu atuo, por exemplo, ou no momento de fala dentro da rede social também. Bem,
Antes de nós iniciarmos efetivamente o nosso bate-papo, eu só queria lembrar que nós tínhamos também convidado Yuri, mas infelizmente ele tem um pequeno problema de saúde e hoje não pôde estar presente conosco. É uma pena, nós teremos novas oportunidades para o Yuri estar conosco também e poder participar desses nossos debates. Eu quero dizer que é um imenso prazer poder estar aqui discutindo com vocês isso e dando espaço para que nós possamos levantar essa discussão, esse diálogo dentro do movimento espírita, dentro dos espaços de fé, dentro dos espaços políticos, porque é uma bandeira importante da sociedade. Aí eu vou já trazer o primeiro tema que eu quero que vocês três discorram um pouco, que é sobre as últimas conquistas que foram feitas pela população LGBT a partir de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Em junho de 2019, por decisão do colegiado, por 8 votos a 3, a população LGBT teve garantido os mesmos direitos contra a discriminação que são dados às questões raciais. Essa foi uma vitória de quase um ano atrás. E agora, recentemente, nós tivemos uma nova conquista, 4 dias atrás, para ser mais exato. O mesmo Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4, decidiu derrubar dispositivos legais da Anvisa e do Ministério da Saúde que proibiam doação de sangue pelo público homossexual. Foram 2 conquistas importantes, o que para nós mostra, de certa forma, que hoje nós só temos como último bastião desses direitos o Supremo Tribunal, porque tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo têm dado mostras de muito retrocesso, de muitos problemas. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, podem ficar à vontade, discorrendo à vontade sobre isso, e aí eu passo a palavra inicialmente para a Simi. Simi, por favor. Bom, eu acho que é importante a gente localizar em que período, porque não foram só essas conquistas, né? Tive diversas outras conquistas anteriormente. Mas é bom a gente localizar em que momento se dão essas conquistas. Em que momento o STF começa a ter uma sequência, né? E aí a gente pode observar que é muito importante essas vitórias, porque assim, o legislativo, ele está aí nem chum para a gente já há muito tempo. A gente não tem nenhuma legislação que cite a existência da gente. Diferente de outros países da própria América Latina. Eu não quero nem citar a Europa e nem citar a América do Norte. Se a gente citar a América Latina, nós temos 11 vizinhos que têm uma ou mais legislações que falam ou LGBT, ou orientação sexual, ou identidade de gênero. No Brasil, isso não acontece. E a gente adora rotar que nós somos o país mais avançado da América Latina. Então, isso prova que não é uma verdade, né? Então, se a gente observar, então, o legislativo está aí, nem tchum para a gente. O executivo teve aí um esboço, né, de tentativa de promover os direitos da população LGBT, e aí vem o quê? Vem o golpe. Né? Vem aí um golpe que foi orquestrado pelo conservadorismo, que foi orquestrado num forte movimento de discurso de ódio. E aí o STF, logo após isso, ainda antes de Bolsonaro, com Temer, vai dizer que pessoas transgêneras podem retificar nome e gênero. Aí chega Bolsonaro e nós somos o primeiro movimento a emplacar uma derrota contra Bolsonaro, contra o discurso de ódio, que foi a aprovação da possibilidade de legislar, enquanto o Congresso não legisla, nós temos que legislar a LGBTfobia na lei antirracismo. Né? E aí veio a decisão que enterra uma legislação municipal da escola sem partido, que dizia que não podia promover nas escolas municipais educação sobre gênero, né, principalmente, e agora a decisão da possibilidade de doação, que na ação fala pessoas homossexuais, mas que na sua aplicação ela abrange
toda a população LGBTI+. Então, é importante dizer que, mesmo sendo localizada no campo do judiciário, a gente está conseguindo emplacar derrotas a esse discurso de ódio. E acredito que, se tem algo positivo nesse período da Covid, porque eu não gostaria de dizer que é positivo, mas é que as máscaras estão caindo, as pessoas estão vendo o que nós falávamos anteriormente, né? Que essas pessoas iam propagar o ódio, iam propagar a perseguição. E as pessoas diziam, não é bem assim. E aí a gente mostra que eles dizem que não, né? A própria posição do STF, eu estava no dia da votação, porque a BGLT era uma das autoras na ação que falava sobre a criminalização. E aí eu estava lá, e a fala da AGU, né, da agência, né, dos advogados do Estado, naquele momento, diziam que era inconcebível, que era inadmissível, que o governo se colocava contrário, né, que fosse criminalizado. Mas uma pesquisa dizia que 70% das pessoas cristãs no Brasil eram a favor da criminalização, e entendiam que qualquer agressão aos nossos corpos e às nossas identidades, só por sermos quem somos, é crime. Então, eu acho que é muito emblemática essas vitórias, porque mostra que, contra o ódio, ainda há resistência, ainda há possibilidade de nós caminharmos. Então, nós ainda contamos com um processo que é da judicialização, mas nós, enquanto movimentos sociais, estamos diuturnamente conversando com as pessoas ao nosso redor, conversando na localidade em que nós residimos e fazendo um corpo a corpo, né? Fazendo um debate olho no olho com as pessoas, né? Para que a gente consiga construir uma outra humanidade possível, que não seja essa humanidade em que alguém tem que morrer para alguém viver. Isso é inadmissível, né? Todas nós temos que viver juntas, de mãos dadas, usufruindo de tudo que tem de bom, que tem de belo, que tem de bacana nesse mundo, e não promovendo perseguição e promovendo exclusão. E aí passa para os companheiros mais novos, que dizem ser mais novos, né, gente? Mas a minha cutis mostra. Franklin, vamos lá. Eu sempre tenho que lembrar de destravar aqui que a gente está no mudo. Não falei que é sempre uma alegria estar com essa gente querida. A Cime já começa dando uma aula e foi bem importante ouvi-la, porque ela resgata como é que a população LGBT, nós que fazemos parte da população LGBT, nos organizamos para poder reivindicarmos os nossos direitos, para poder pensarmos uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz, através de ações de incidência e de advocacy, né? Então, tem muitos companheiros nossos que passaram por aqui, que foram mortos, foram exterminados, companheiros e companheiras, justamente para a gente poder ter esse lugar um pouco mais acolhedor para a população LGBT. E é evidente que eu estou falando de um lugar, de um homem branco, de um homem cis, e que tenho passabilidade em todos os lugares, na maioria dos lugares onde eu estou. É muito mais triste quando a gente olha para a realidade das juventudes negras empobrecidas, das travestis, porque essas são mais alvo ainda, e eu não tô qualificando as opressões, não. Eu estou dizendo que, em relação às populações LGBTs, quanto mais uma parcela da sociedade que entende que os nossos corpos ou os nossos desejos devem ser punidos e atacados e se baseiam em conceitos religiosos, bíblicos, mas essas pessoas não têm direito à vida. Lembrando ainda que no Brasil, esses dados ainda subnotificados, mas a cada 28 horas mais ou menos, uma pessoa LGBT é assassinada, e aí também a gente pensar que a violência nesse período de pandemia, em relação às mulheres, em relação às crianças, em relação à população LGBT, também aumentou. Esses avanços que a gente consegue
através da nossa Suprema Corte, ele nos mostra que a gente, devagar, estamos conseguindo vencer essas pautas conservadoras, retrógradas, e o avanço do conservadorismo é justamente um incômodo por conta do nosso movimento. Então, não aceitando o nosso movimento, eles são violentos, eles são ousados, eles ameaçam, eles cospem em enfermeiro, eles atiram em quem está fazendo manifestação na janela, eles fazem carreata da morte na frente de hospital. Então, eles são ousados, são perversos, são cruéis, usam do medo que nós temos, todos nós temos, para poder tentar avançar em alguma pauta. E aí, ainda bem que há uma Suprema Corte minimamente coerente e que está fazendo valer os nossos direitos. E para finalizar, para passar para o meu amigo Tiago, quando a gente pensa na equiparação do crime de ódio, né, de LGBTfobia, que é aquele ódio oriundo da orientação sexual ou da identidade de gênero, equiparar ao crime de racismo, como a Cime bem colocou, ainda são pequenos passos que a gente entende que nós estamos dando e que evidentemente, um processo educativo e um processo de valorização da vida como um todo deve ser feito também em larga escala. Então, para a gente criminalizar é um importante passo, mas um processo educativo em que, na escola, e aí a panaceia de achar que uma escola sem partido ou uma escola que não debata as questões de orientação sexual e identidade de gênero é uma escola coerente, é um engano. Então, quanto mais a gente levar para alguns espaços da escola, do trabalho, da família, debate sobre orientações sexuais e identidade de gênero, mais nós conseguimos ter avanço nessas pautas em defesa das nossas vidas. É isso. Tiago. Eu acho que assim, quando ela começou, ela fez uma fala muito interessante, né, que acho meio simbólico também, né? Porque essas conquistas, elas vieram no momento também que a gente se sentiu muito derrotado. E não só uma derrota política, mas uma derrota também de ideologia, assim, né? Mas uma derrota do ódio mesmo, né? Pelo ódio. A gente parecia derrotado naquele momento. Com a vitória realmente que veio também desse atual governo, a gente se sentia totalmente derrotado. Tanto que veio aquela questão, né? Ninguém solta a mão de ninguém, por exemplo. Essa era a grande fala das pessoas naquele momento, muito do pessoal LGBT, inclusive. Né? Ninguém solta a mão de ninguém. Porque as pessoas, e eu me incluo essas pessoas, estávamos com medo naquele momento. Essas pequenas vitórias que a gente tem, que eu acho que são pequenas no sentido da história que a gente tem como LGBT, mas são enormes para a gente, elas surgem e acho que dão para a gente um certo conforto de que ainda algumas coisas funcionam, né? Ainda a gente consegue trazer para nós algumas, sei lá, um STF que de alguma forma vota a favor a favor desse grupo que tão historicamente ele foi marginalizado. E, atualmente, ainda com esse governo que vem com esse discurso, dá autonomia para algumas pessoas nos violentarem mais ainda. Então, a gente parte do momento que a gente com a vitória do Bolsonaro, por exemplo, a gente fica meio amedrontado, as pessoas falam, é bobagem, esse tipo de coisa. Eu ouvi muito isso. Não vai acontecer nada com você, não, por exemplo. Né? Mas, não, eu tenho medo, eu fiquei com medo. Né? Eu tive medo nesse momento. E isso porque, igual o Frank comentou, eu sou branco, né, eu tenho alguns privilégios, e sei disso, em relação a muitas outras pessoas, muito mais marginalizadas, no grupo T, por exemplo, tá, né, assim pode falar muito mais sobre isso. A população LGBT negra também, mais periférica ainda, do nosso Brasil afora. Mas a gente tem muito medo, realmente, dessa violência. E ainda mais quando essa violência ela surge para a gente dentro realmente de alguns lugares que a gente se sente confortáveis. Por exemplo, o Frank apresentava um programa de direitos humanos e a gente, de alguma forma, foi violentado também quando a gente é expulso da rádio. E é bem nesse momento também que tem essa transição de governo. A gente é tirado fora porque a gente era contra o governo. Então, a gente vê que algumas pessoas dentro das casas espíritas, ou alguns líderes religiosos também,
também compõem essa fala de violência, né? Essa fala de violência que nos mina, que nos detona, que faz sinal de arminha e tudo mais, dentro de próprias casas espíritas, ou dentro de centros religiosos, dentro de templos religiosos. Então, essas vitórias, de alguma forma, que vêm para normalizar de algumas regras que são necessárias para nos manter vivos, de alguma forma dá um pouco de alento para a gente, que existe alguém que vota lá a favor, por exemplo, para que eu não tenha que mentir para doar meu sangue mais, se eu quiser, né? Que eu não tenha que doar sangue e tenha que falar que eu sou heterossexual, que não tive relação com outro homem durante 12 meses para trás. Ou que um grupo, por exemplo, que é tão marginalizado consiga ter o seu nome social implementado, que não seja tão ainda mais marginalizado que já é, de alguma forma. Então, são pequenas conquistas que eu acho que fazem parte, porque parece que as coisas, muitas vezes, a gente tem amparo, eu vou falar de mim, que sou espírita, por exemplo, durante muito tempo, fazia palestra na casa espírita, tinha um programa no rádio com Franklin, desde criança eu vou no centro espírita, mas quando a gente percebe que até nesses ambientes a gente de alguma forma, afastado, apontado o dedo, minimizado, a gente percebe o quanto que a gente é vulnerável. Por mais que a gente se ache forte, a gente tem nossos privilégios, mas o quanto a gente é vulnerável. Eu até deixei de fazer palestra na minha casa, por exemplo, na casa espírita que eu frequentava, porque eu vi que eu estava fazendo palestras à esquerda, né? Então, eu falei, não quero fazer esse tipo de palestra. Não quero mais estar num ambiente como esse. Eu frequento lá, gosto de lá, faço muito trabalho lá, mas já que as pessoas estão me julgando pela minha palestra, eu realmente não queria nem quisesse fazer palestra, por exemplo. Mas são esse tipo de coisas, assim, né? Mas essas vitórias vêm para nos dar um alento, dar um conforto que ainda existe regras nesse país, que ainda estamos em estado de direito, que sofre aí uma pequena ou grande nesse momento, até um grande risco, na verdade, né? Acho que é isso. A Simi queria complementar, Simi, pode ficar à vontade. Eu queria falar um pouco sobre essa questão que vocês trouxeram do STF ainda ser o lugar que a gente ainda consegue, né, ter um afago. Isso tem a ver com a história dessa reação de ódio que era internacional. Essa mentira que disseram que se chama ideologia de gênero, que criaram para nos perseguir, ela é um movimento internacional que vem caminhando e que chega aqui, não é numa eleição, eles vieram construindo esse lugar. Eles vieram ocupando silenciosamente o Ministério Público, né, o próprio Judiciário em algumas esferas. O plano deles de chegar à presidência não era com Bolsonaro, isso foi um fato. O caminho chegou lá e colocou Bolsonaro como a figura pública, o garoto propaganda disso. Tanto que ele se diz militar, mas ele foi concorrer no campo religioso. A base dele, real, é a religiosa. E é a religiosa do ódio, não é a religiosa que nós pregamos. Então, o plano deles de chegar ao STF é agora. E pode acontecer. Então, tirar essa galera daí porque o Celso de Mello, que ainda está lá segurando, espero que segure, né? Se ele sai, tem uma vaga. E aí começa a operação de chegar ao topo. Então, eles dizem que eles querem acabar com o STF enquanto eles não ocuparam esse lugar ainda. Porque o legislativo eles já ocuparam. Eles já têm o toma lá da cá garantido deles. Né? Essa velha política, eles já operam no legislativo há um tempo. Então, só queria trazer isso para a gente se alertar que a gente ainda tem. A gente precisa retomar o jogo democrático, porque senão esse ódio ele vai ganhar todas as esferas do poder. E isso é muito preocupante. E é por isso não pode também adiar 2020, porque a disputa dessa galera no legislativo não está sendo brincadeira. Eu queria também que o Franklin comentasse um pouco mais sobre a questão do Conselho Federal de Psicologia, Franklin. Você ia também falar um pouco sobre isso?
Assim como a CIMI apontou para nós, a gente tem alguns marcos históricos, tanto na defesa dos direitos humanos como um todo, como da população LGBT. E aí, ainda em meados de 1999, o Conselho Federal de Psicologia, muito ousadamente, soltou uma resolução, que é a 1 de 99, a primeira resolução daquele ano, e a presidenta é uma grande aliada nossa, que é a professora Ana Bock, e eu tive a alegria de ser aluno dela. Ela era presidenta na época do Conselho Federal de Psicologia, e ela pautou e peitou a classe da psicologia, dizendo que nenhuma orientação sexual, ninguém que chegasse nos consultórios por conta da sua orientação sexual deveria ser tratado como um doente. E aí isso foi muito interessante, porque recebeu, inclusive, prêmios internacionais essa resolução, mesmo porque, quando uma pessoa procura um espaço terapêutico, não é a orientação sexual dessa pessoa ou a identidade de gênero dessa pessoa que faz ela procurar o espaço terapêutico. É o sofrimento que está por trás disso e que a sociedade incutiu nessas pessoas. Então, as pessoas procuram um espaço para se curar porque não querem passar, porque elas passam de acordo com esse padrão heteronormativo, branco, europeizado que a gente vive, e que faz com que as pessoas que não têm uma orientação sexual heterossexual não se sinta adequada dentro daquele espaço. E eu estou falando das questões homossexuais, mesmo porque a população trans é heterossexual ou homossexual, e a gente precisaria de mais tempo para falarmos sobre isso. Mas o que eu quero trazer à luz é que, quando o Conselho de Psicologia pauta um tema como esse em 99, ele abre espaço para vários outros conselhos de ordem, conselhos e ordens de classes profissionais também pautarem a defesa da população LGBT. E aí, em 1 de 2018, o Conselho Federal de Psicologia, de novo, lança uma resolução para a categoria dizendo que nenhum profissional psicólogo deve tratar as questões de identidade de gênero, travestis, transexuais, como doença também. Então, não é tinha um problema muito grande, que era as pessoas que queriam passar pela redesignação sexual, elas precisavam de um laudo. E aí o profissional psicólogo entrava nesse meio escuso e acabava fazendo disso também uma forma de mais opressão ainda para a população trans. E aí, em 2018, o Conselho diz que não é preciso mais isso e que as pessoas trans merecem ser tratadas com o mesmo respeito que a psicologia prega para todas as pessoas. Essas duas resoluções, elas são muito contestadas por essa ala conservadora que a gente está falando, esse setor conservador, esse setor autoritário e ousado, porque ela proíbe que existam, por exemplo, aquelas clínicas para tratar as homossexualidades e as identidades de gênero como doença. Então, tem clínica de reversão sexual, popularmente falando, né? E tem clínica que eles chamam de cura gay. Eles também que cunharam o termo cura gay. E, assim como outros termos que eles vão cunhando, são eles que criam esse termo, porque no imaginário popular é um termo muito fácil das pessoas se posicionarem contra. Vocês querem fazer com que meu filho se torne gay? Então, se uma pessoa gay procura tratamento terapêutico, ela não pode? Evidente que pode, e é isso que a gente está dizendo. Essas pessoas podem, e elas serão tratadas exatamente por conta desse profundo sofrimento que a sociedade faz ela se sentir de não se sentir adaptada ao meio. E, para finalizar, a gente tem que pensar que quando eles criam, por exemplo, entram com ação no STF, entram com uma ação na Câmara dos Deputados, querendo que essa resolução 199 caia, né, que é essa que
que não pode tratar as homossexualidades como doença, na verdade, o que eles querem é poder legislar novamente em torno dos nossos desejos e dos nossos corpos. Então, eles querem uma brecha para combater o Conselho de Serviço Social, o Conselho de Medicina, a Ordem dos Advogados. Então, eles sempre tentam... E aí, a gente teve eleição ano passado para o Sistema Conselho, né, o Sistema Conselho de Psicologia, e eles tinham uma campanha absurda. Eles tinham dinheiro, eles tinham apoio desse atual governo, eles tinham a rede mafiosa das igrejas que apoiam eles. Então, eles tinham uma rede absurda tentando ocupar, que é isso que a Cine falou, eles querem ocupar os espaços de legitimação das questões legais. E aí, a chapa que defendia as questões relacionadas à cura gay, como eles chamam, ela teve 5 mil votos, ficou muito aquém. A nossa chapa vencedora teve 80 mil votos, 100 mil votos. Mas a gente sabe que tem 5 mil profissionais psicólogos e psicólogas tão canalhas quanto essa proposta que eles tentam passar de qualquer forma, entendeu? Então, sempre que a gente tiver algum profissional da psicologia envolvido com qualquer questão que oprima ou macule a população LGBT, essa pessoa deve ser denunciada para os conselhos regionais e federal de psicologia. Excelente, Franklin, excelente, sim. Thiago, você quer fazer alguma complementação? Ou posso passar para a próxima? Não, vamos adiante aí, porque não consigo nem me meter nesses assuntos, que eles são bem especialistas nisso mesmo. Mas acho que... Então vamos lá. Eu agora vou trazer um ponto que é bem caro ao nosso movimento espírita e foi motivo de muito debate, de muito choro e ranger de dentes, e por uma nota dos espíritas progressistas bastante veemente, se colocando contrários a uma coisa que realmente marcou o nosso movimento espírita recente e que é de triste lembrança. Eu vou tentar pontuar aqui exatamente o que é, eu vou ler um trecho daquilo que aconteceu para tentar contextualizar e a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Então eu vou ler um trecho de uma fala que aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2018, em um evento federativo, quando um jovem então fez a seguinte pergunta a um grande médium, famoso médium do nosso movimento espírita. E ele então fez a seguinte pergunta: o que dizer sobre a ideologia de gênero? E teve a seguinte resposta, pelo menos um trecho, eu vou pegar um trecho porque a fala é longa, mas eu quero destacar um trecho. É um momento de alucinação psicológica da sociedade. A tese é profundamente comunista e ela foi lançada por Marx sob outras condições. Que a melhor maneira de submeter um povo não era escravizá-lo economicamente, era escravizá-lo moralmente. Como nós vemos através de vários recursos que têm sido aplicados no Brasil nos últimos 9 anos, 10, em que o poder central tem feito todo o esforço para tornar-se o patrão de uma sociedade em plena miséria econômica e moral. Muito já se foi dito sobre essa fala triste, muito triste, para dizer o mínimo. Não só faz confusões de conceitos e utiliza um termo horrendo, que é o termo ideologia de gênero, mas eu não vou comentar, eu quero que vocês comentem, eu apenas quero contextualizar para que vocês possam falar um pouco sobre essa LGBTfobia dentro do movimento espírita, dentro dos espaços de fé, e aí eu quero que vocês falem um pouco sobre isso. Primeiro, Cime, por favor. Tu tens certeza que tu me perguntaste isso? Vamos lá. Eu fico extremamente triste, que é assim, ó, quando eu decidi concorrer para ser presidente da BJT, eu sabia que eu estava representando uma rede. Essa rede, ela tem diversas organizações nos estados.
nessas organizações estaduais tem diversas pessoas. Toda vez que eu falo pela BGLT, às vezes me dá vontade de falar um monte de coisa. Porque essas pessoas que estão aqui, elas me conhecem, elas sabem que eu, na vida real, no meu dia a dia, eu não tenho filtros. O que eu penso, eu saio. Mas quando eu decidi concorrer à BGLT, ou quando eu coordenei o Transcidadania, que era um programa, né? Que o que tem hoje não é mais a mesma coisa. Na Prefeitura de São Paulo, que concedia bolsas, eu sabia que naquele momento eu não podia usar aquilo a meu favor. Tudo que a gente fazia, e Franklin deu aula no Transcidadania, era com muito cuidado para que aquelas pessoas fossem preservadas. Quando eu vejo uma pessoa, em nome de uma fé, em nome da fé alheia, usar de elementos para manter um status de poder pessoal e de um pequeno coletivo, isso me deixa extremamente preocupada. Extremamente irritada vai deixar sempre, né? Porque quem é que assiste isso, que tem um pouco de noção disso, vai ficar irritada. Mas me deixa extremamente preocupada com a humanidade. Porque, para mim, eu venho dizendo, nas diversas lives que eu participo, que a Covid, ela não traz só uma crise financeira, ela não traz só uma crise social, ela traz uma crise, ela expõe as piores feridas da crise humanitária. Porque quando eu digo quem pode e quem não pode, quando eu digo que muita gente vai ficar fora, quando eu digo que eu não tenho condição de manter as pessoas em casa porque não tem recurso para isso, quando eu digo tudo isso, e quando eu digo que as pessoas podem morrer, porque vai morrer mesmo, então para que eu vou fazer alguma coisa? Eu estou deixando, eu estou expondo o quão desumana eu sou. Então, quando alguém usa uma mentira dessa como ideologia de gênero, sem se preocupar que isso vai atacar essas pessoas, ferir essas pessoas e possivelmente assassinar essas pessoas, eu acho que essa pessoa não merece estar no lugar que ela está. Ela não merece falar em nome da fé alheia. Porque eu fico muito preocupada com esse movimento que eu, pessoalmente, não é a BGLT, eu, pessoalmente, denomino de oportunismo religioso, né, em nome dos bolsos, em nome dos cofres. Eu acho que isso não é o que eu aprendi. Isso não é o espaço que eu aprendi com a minha mãe, que é uma mulher católica apostólica romana, né, fervorosa em Nossa Senhora de Nazaré, por exemplo. Né? Não estou dizendo que é a minha fé, mas é a fé dela. O que eu aprendi, quando eu aprendi sobre religião, é muito distante disso. Quando eles falam, e aí vamos prestar atenção, quando chega a possibilidade de um impeachment, quando vazam vídeos, quando vazou o vídeo da reunião em que este senhor que está no poder, ele diz que ele vai demitir quem for, que ele tem as Forças Armadas com ele, e que ele quer aquele cargo porque ele não quer que chegue na família dele. E ele teme que este áudio expõe o que todo mundo está falando dele. Ele foi para a mídia para dizer o quê? Para dizer que vai apresentar ao Congresso uma proposta de ideologia de gênero, que vai proibir. O que ele quer dizer com isso? Ele quer, como eles inventaram essa mentira, e eles querem dizer que a gente quer ir para a sala de aula para ensinar quem vai ser travesti. Gente, eu não quero mais travesti. Se eu for pensar sobre minha concorrência, eu quero que tenha pouco, porque aí ganha concorrência. Né, gente? É questão de demanda. Né? Quanto mais travesti, menos possibilidade. Então, não é? Então, eles inventam mentiras. Aí eles querem que a gente ensine as pessoas a serem travestis. Né? E aí... E outros absurdos a partir dessa mentira de ideologia de gênero. Ela é o que sustenta a narrativa deles. Por quê? Porque já inventaram o inimigo. O inimigo é a população LGBT, sobretudo negra, sobretudo feminina, sobretudo das mulheres, e aí vai criando os marcadores, né? Eles inventam essa mentira para excluir todo mundo que eles não querem que esteja junto. Aí eles inventam essa mentira sustenta eles e sustenta os bolsos deles. Então, toda vez que alguém disser que eles são corruptos, que começar a expor as mazelas, eles vão dizer ideologia de gênero. Eles vão inventar alguma coisa para que esta palavra venha à tona e no imaginário popular
isso vira uma ameaça, eu tenho que combater essa ameaça. Então, eu nem me preocupo muito com a corrupção que essas pessoas promovem. Por quê? Porque eu tenho que combater esse inimigo da ideologia de gênero. E é uma mentira. É uma mentira que é da esquerda, é uma mentira que é da direita. Sabe por quê? Porque nem esquerda nem direita nos querem. A verdade é essa. Porque o Oriente, quando vai lá para o Congresso da ONU, vai dizer o quê? Que não, que debate LGBT é coisa do Ocidente. Os esquerdomachos, que não pensa que todo mundo quer porque é de esquerda é bonitinho, não. Os esquerdomachos vão dizer o quê? Esse papo é invenção do capitalismo. O capitalismo vai dizer o quê? O capitalismo radical, a ultradireita vai dizer o quê? Isso é do comunismo. Então, na real, nós somos por nós, meus amores. Isso é uma mentira, é um monte de mentira. A esquerda está fazendo debate? Está sim, mas é recente esse movimento. Porque nós percebemos que no campo da esquerda nós podíamos pelo menos debater. Porque se eu tivesse no grupo de extrema-direita, era capaz de eu já estar assassinada. Porque se eu fosse da extrema-direita e eu fosse para uma marcha dessa, eu com este corpo, que eu não tenho como esconder a minha identidade, eu já tinha sido apedrejada. Então é por isso que eu estou na esquerda debatendo. Não é porque essa pauta é da esquerda. Essa pauta é nossa, que vivemos e somos excluídas. O que nós queremos é promover. Por que nós lutamos? Eu estou encerrando para passar para os companheiros, que eu sei que eu falo bastante assim, né? Nós vamos lá. O que a gente quer? Quando a gente luta por doar sangue, a gente quer o quê? Exercer o direito da solidariedade. E solidariedade, um monte de gente prega. Para que a gente vai lutar? Para fazer questão de sair, pegar uma fila e doar sangue. Para quê? Se não é porque nós queremos ser solidários. Quando nós lutamos por outras diversas coisas, é porque nós queremos o quê? Amar. É porque nós queremos o quê? Ter educação. Então, veja, a gente quer ter... Para parar por aqui, a gente quer ter educação, a gente quer amar e a gente quer ser solidária. Quem prega isso? No seu campo do bem e do mal, quem prega isso? Então, vamos parar 2 minutinhos para pensar, porque esses absurdos não passam mais pelo nosso ouvido sem voltar com um grande susto. Quando passa direto, é porque a gente não está fazendo um pequeno e breve exercício de pensar sobre o que estamos falando. Era isso, obrigada. Desculpem a demora, a resposta extensa. Sim, maravilhosa. Agora, Franklin, por favor. Eu falar depois da Cime, meu coração até palpita, ela já falou por nós aí. Falei que ela é minha velha mais velha, porque a Cime é muita sabedoria. Quando a gente trabalhou junto lá num programa pioneiríssimo em São Paulo, chamado Transcidadania, que a Cime falou, e eu acho que merece a gente falar um pouco mais, era um programa pioneiro da Prefeitura de São Paulo, no governo de esquerda, né, do professor Fernando Haddad, que é uma pena, um horror a gente não ter escolhido o Fernando Haddad como nosso... A gente tinha 13 opções, né? A gente tinha 13 opções da direita, à esquerda e centro, mas a gente escolheu o mais horroroso, o mais abjeto, o mais odioso, que nunca tinha feito nenhuma proposta enquanto era deputado, que não foi para debate. Então as pessoas escolheram por identificação, entendeu? Então as pessoas não podem dizer que foram enganadas, não foram enganadas, votaram porque sabia, votaram porque se identificava com o discurso dele. Um monte de gente saiu para a rua, as mulheres saíram para a rua. Por favor, não vote nele, ele não. Religiosos de progressistas, é triste falar religioso progressista, né? Porque a gente devia pensar uma religião sempre como um passo a mais numa sociedade mais inclusiva. E aí, todo mundo falou, artistas falaram, as mães falaram, um monte de gente falou, trabalhador, desempregado, todo mundo falou, mas as pessoas escolheram o horror, flertaram com o ódio e deixaram o seu aspecto mais primitivo ganhar a eleição. Eu acho que isso está ficando cada vez mais escancarado e que o buraco de onde saiu o Bolsonaro, e ele foi catalisando todos os horrores de todas as pessoas, e com isso ele cresceu, então ele era um monstro razoavelmente pequeno. E aí ele foi catalisando os horrores de todas as pessoas e ele foi crescendo. Então, o buraco para onde ele deve voltar deve ser maior do que o buraco de onde ele saiu, porque ele
juntou todos os horrorosos, todas as pessoas abjetas, as pessoas não têm mais pudor em ser racista. Então, não, é minha opinião, não gosto de preto, é a minha opinião. As pessoas não têm mais pudor em ser transfóbica, entendeu? Travesti tem que tomar pedrada. Então, as pessoas não têm mais pudor, não tem nenhum pudor a ponto de ir lá para a nossa Suprema Corte, um grupo de empresários, então a nossa elite, que sempre foi abjeta, como diz a Marilena Chauí, a nossa elite vai marchar lá para a nossa Suprema Corte e dizer que vão morrer CNPJs. Então, eles não estão preocupados com as 11 mil mortes que tinha até aquele dia, quando eles marcharam por STF. Eles estavam preocupados com a morte de CNPJ. E aí, não adianta dizer que a gente é contra a geração de emprego, que não é absolutamente nada disso. A vida deve ser valorizada em todos os seus aspectos. Eu quis resgatar isso para pensar o seguinte: quem é que mais valoriza a vida? Quem é que mais valoriza a solidariedade, assim como a Cimi falou, o respeito, o amor? Então, será que são essas pessoas que marcham e vão para a porta de hospital fazer barulho? Será que essas pessoas que atiram nas outras na janela, que também são covardes, será que essas pessoas de fato são amorosas? Quando o Divaldo fez uma declaração como essa, que é uma declaração, as pessoas sempre dizem: mas tem que tomar tanto cuidado porque o irmão faz tanto bem. Tem uma música do Chico César que eu gosto muito que fala: Deus me defenda, se vocês quiserem eu canto, mas eu só vou falar um pedacinho, tá? Que ela fala assim: Deus me defenda de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. É isso, eu acho ele uma criatura extremamente belicosa, eu acho ele uma criatura, um filântropo, entendeu? Que sempre viveu disso, sempre viveu dos aspectos caritativos e do espiritismo. Eu acho um desserviço ele continuar achando que ele tem... e aí ele tem muita moral entre os dele e tal. Tanta moral que o governador da Bahia parabenizou ele pelo aniversário, um governador de esquerda, teoricamente e tal, mas ele parabenizou o Divaldo pelo aniversário dele e tal. Eu não acho que deve ser inimigo, não, mas a gente tem que escolher lado também. A gente também deve escolher lado em relação às várias formas de opressão. E aí, também para sinalizar, como a Cimi falou, quando ele faz uma fala sobre essa, misturando ideologia de gênero, marxismo, ele faz uma saladaiada, mas ele confunde a gente dele, entendeu? As pessoas como ele são confusas, então eles vão jogando palavras, igual uma madeira de piroca. As pessoas... não sei se acreditaram que existia uma madeira de piroca, mas aquilo era tão horroroso que no imaginário as pessoas ficam sempre em dúvida. Então eles vão jogando palavras no imaginário e coisas jogadas, e aí cria-se a grande vitoriosa das eleições, a gente que foram as mentiras, né, as novas formas de se fazer mentira. E aí, quando o Divaldo tem uma postura como essa, ele há muito tempo se afastou dos ensinamentos do Cristo e do que foi pregado por Kardec. Então, há muito tempo que ele não está mais perto do que... Porque não há uma palavra dentro das obras básicas do Espiritismo, aquelas obras lá que Kardec codificou, escreveu, sistematizou, enfim, não há nenhuma que faça menção ou proibição às questões das homossexualidades ou de ideologia de gênero. Ele não cita nenhuma dessas palavras. Então, tudo é da cabeça desse senhor. E aí, de fato, mesmo para finalizar, a gente, quando ele tem uma fala como essa, a gente também lança um manifesto em defesa da população trans, que é, de novo, como eu falei lá no começo do nosso debate, as que mais são oprimidas. A gente chamou de manifesto pelo direito ao sagrado, que com essa ação dele, ele expulsa a população trans, que já é expulsa de casa, que já é expulsa da escola, ele expulsa das comunidades de fé, ele expulsa dentro das casas espíritas, ele faz com que essas pessoas sejam olhadas de maneira diferente dentro das casas espíritas. Então, eu não posso acreditar que isso vem de Deus, que uma pessoa ter uma postura como essa venha de Deus. Além disso, o termo ideologia de gênero também foi um termo que eles criaram. Existem estudos relacionados às questões de gênero, Judith Butler, vários teóricos, Simone de Beauvoir, vários teóricos se debruçaram sobre as questões de gênero, e o Foucault, o próprio... E aí, se eles quiserem debater de uma maneira justa, a gente consegue debater. Agora, com mentiras e com balelas, com invenções e tal, eu acho até que ele não lia nem os livros que ele andou
escrevendo. Enfim, é isso. Senão eu vou falar demais. Tiago. Eu acho ótimo as colocações do Frank e da Cine também. Mas o Frank vai lembrar também que quando a gente estava na rádio, Frank, uma das coisas que a gente mais observava, por exemplo, era que o espiritismo virou um negócio, né? Se a gente for pensar nos últimos tempos aí que a gente tem visto, o espiritismo virou um grande negócio, né? Tem até coaching aí para espírita que a gente chegou a ver, né? Muitos radialistas da rádio também cresceram e eram doutores na vida particular, doutores médicos, até psicólogos, psicoterapeutas, e aí acabaram crescendo muito dentro da rádio e depois suas consultas ficaram muito caras, inclusive, né? De algumas pessoas, obviamente. Então, muitas pessoas cresceram com o espiritismo e muitas pessoas viveram e vivem até hoje do espiritismo. Eu não posso falar que Divaldo vive monetariamente do espiritismo, mas que ele vive sob a sombra do espiritismo, ele vive, né? E o que me espanta apenas quando ele fala algo desse sentido é que os livros dele, Joana de Ângeles, por exemplo, que é o espírito que se comunica através dele, né, as mensagens de Joana, ou mesmo alguns livros do Divaldo, você não consegue enxergar, né, esse Divaldo que tem esse tipo de fala naqueles textos que claramente eram de espíritos, mas parece que ele realmente não leu. Eu acho que as suas obras, ou esqueceu delas, ou esqueceu de comunicação desses espíritos que ele disse receber ao longo de toda a sua história, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que essas pessoas como Divaldo têm voz ainda desse jeito que tem, e ele deveria saber a importância quando ele fala alguma coisa, o quanto que isso ecoa dentro do movimento espírita para algumas pessoas que o endeusam, mas a gente percebe quanto o espiritismo ainda, ontem eu estava conversando com o Frank, quanto o espiritismo ainda tem um pouco dessa coisa do catolicismo, né? Que santifica algumas pessoas, ou que a gente faz uma contrapartida com algumas religiões também que endeusam algumas pessoas, né? Colocam talvez um pastor como se fosse um líder de um grupo religioso. E no espiritismo nunca pregou esse tipo de coisa, nunca tem nada escrito que tem que ter um líder dentro do espiritismo. E essas pessoas colocaram como líderes, mas porque algumas pessoas também gostam de ter um líder para mandar nelas, né? Para poder se guiarem através dessa pessoa. E o Divaldo, depois que o Chico, inclusive, morreu, ele acho que tomou posse desse lugar por conta própria, sentou ali no trono, que achou que existia um trono, sentou lá e tomou posse desse lugar. E com isso, devido a toda a sua história, toda a sua obra, as pessoas que gostam de ter essa questão de liderança, tudo que ele fala, para muitas pessoas, pelo todo o seu histórico, aquilo é uma verdade, né? Aquilo é uma grande verdade. O que é muito triste, porque isso depois, o que ele acaba falando, que ele fala que ele não... ele fala de um jeito todo para tentar meio que acalmar, para se mostrar uma pessoa superior, com suas palavras um pouco difíceis, um pouco venerando, por exemplo, né? Mas isso cria nas pessoas um certo misticismo, de quem o segue, mais que acaba vendo nele uma liderança, só que essa fala dele acaba repercutindo dentro das casas espíritas. O que eu diria, por exemplo, algumas pessoas, se numa sala de passe encontrasse atrás delas, alguém dando um passe, uma pessoa, uma travesti, por exemplo? Será que essa pessoa se levantaria da cadeira depois de uma fala dessa? Será que, quantos jovens, quando a gente teve um evento em 2006 lá em Rio Claro, quantos jovens não relataram naquele ano, onde ainda estava discutindo muito sobre a questão da homossexualidade, teve um evento em Rio Claro que reuniu mais de 1.000 jovens sobre a questão do tema sexo, que era com o GESP, aqui no estado de São Paulo. Quantos jovens não relataram o preconceito dentro das suas casas espíritas, foram expulsos, jovens que cometeram suicídio, jovens que o pai era presidente de casa espírita, falava coisas amáveis dentro da casa, mas quando chegava em casa o repudiava, por exemplo, né? Então você tem muitas histórias dentro do espiritismo e que é repercutido através de uma fala como essa do Divaldo, ou seja, e quando ele fala isso amplia ainda mais, né? Para algumas pessoas que ainda estão aprendendo. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não querem estudar o espiritismo, elas querem algo pronto, elas querem que alguém fale para elas o que elas têm que fazer de fato. E Divaldo fala, porque ele é uma liderança que assumiu um trono
e as pessoas acabam obedecendo o que ele acaba falando. E é triste ver esse tipo de coisa, porque quando ele fala em ideologia de gênero, eu fico pensando assim, eu a vida inteira vivi numa ideologia de gênero, dentro da casa espírita, inclusive, onde os papéis estavam claros, para pensar assim, onde o homem tinha um papel, a mulher tinha outro papel. Isso para mim é uma ideologia de gênero, e eu não consegui fazer que essa ideologia entrasse na minha cabeça, porque eu não consegui ser aquele homem pregado ali, né, aquele heterossexual pregado dentro de bases religiosas, dentro de base familiar brasileira, enfim. Eu sou gay, né? Sou um homem gay, virei um homem gay, me tornei um homem gay, enfim, nasci um homem gay, e não consegui. Essa ideologia não que eu vivi a vida inteira de uma sociedade totalmente heteronormativa não entrou em mim. Eu não sei qual que é o medo dessas pessoas têm quando ele fala esse tipo de coisa, que confunde a cabeça de todo mundo com palavras como comunismo, não sabe nem o que é comunismo praticamente, o que ele fala. Ele não sei, acho que ele acaba confundindo, igual o Frank falou, acaba confundindo muito mais, mas infelizmente as pessoas o veem como líder por todo o seu histórico, e isso, a fala dele tem um peso muito grande, e as pessoas precisariam estudar mais, precisariam se aprofundar mais no espiritismo para não deixar que pessoas como essa invadam seus pensamentos e suas cabeças e acabam fazendo valer as suas palavras, né? Elas têm que estudar um pouco mais, têm que questionar mais. O espiritismo fala isso, e Kardec sempre falava também, né? Se a ciência um dia comprovar tudo que estava escrito dentro das obras dele, que ele estava errado, fique com a ciência, né? Então, por que eu vou dar voz a um cara totalmente místico igual o Divaldo, se eu poderia estudar um pouco mais Kardec e ouvir mais a ciência a respeito do que diz, né, sobre a questão da sexualidade, por exemplo? Acho que teria muito mais valia do que apenas olhar um cara como esse que está transformando o espiritismo numa religião totalmente ortodoxa, conservadora e mística, né, meio mística. Acho que é isso que eu poderia falar. Puxa, muito bom, mas o Franklin queria fazer mais um comentário também, Franklin, pode ficar à vontade. Foi bom o Ti ter tocado no assunto do misticismo, porque quem trouxe as questões de criança cristal, crianças índigo, e foi o Divaldo. Então, essas coisas que não tem absolutamente nada a ver com a doutrina espírita, foi ele quem trouxe para dentro do espiritismo e tal, e fez essa celeuma toda e confunde as pessoas. E eu não tô dizendo contrário às pessoas que acreditam. Eu estou dizendo que isso não tem a ver com a doutrina espírita. Então, faz essas confusões todas, essas coisas todas aí, e as pessoas ficam mais confusas porque não vão nas obras essenciais do espiritismo se aprofundar ou estudar. Mas o que eu queria trazer, meus companheiros e companheiras, é o seguinte... A gente começa, então, eu e o Ti, a gente fazia parte de uma rádio em São Paulo, uma rádio espírita, muito legal, eu participei lá como voluntário durante 13 anos, e foi muito legal, a gente fazia um programa para juventudes e tal, e aí a gente percebeu, eu e o Ti, dois gays, a gente percebeu que nós precisávamos pautar isso dentro do movimento espírita, aproveitando o espaço que nós tínhamos, que era o espaço dentro de uma rádio. Então, usando a nossa experiência ali, a gente fala dentro de uma rádio. E aí, para nossa infeliz surpresa, uma palestrante, que essa turma, ela se intitulava doutora e tal, e aí, como o Ti falou, essa galera adora um título, doutor não sei o que lá, doutor não sei das quantas e tal, e aí, com todo respeito, de novo, a quem tem doutorado, entendeu? Não é essa questão, a gente está dizendo que as pessoas se apegam muito a títulos. E aí, essa palestrante, ela fez um encontro com juventudes, mocidades e tal, e que bombou nos interiores, que a gente tem um interior de São Paulo muito conservador, né? As casas espíritas do interior de São Paulo são muito conservadoras, e aí ela foi fazer um encontro com jovens, e aí ela, dizendo ser doutora e tal, e aí ela falou que AIDS, então ela usou o termo AIDS, aidético,
tinha endocardite e que era por conta do sexo anal, e aí ela fez uma celeuma, ela fez um horror, ela jogou tanto conceito, e ela mostrava desenhos, mostrava gráficos e tal, não sei o quê, e aí esse vídeo bombou, e a gente ficou intrigado, né? Primeiro, a gente quis falar com ela, e ela não quis falar com a gente. Ela falou, não, eu não falar com a minha assessoria aí, eu não vou falar com vocês, não. Enfim, não quis falar com a gente, porque ela se sentia muito importante. Aí, as bichas organizadas fizeram o quê? Foram puxar a capivara dela. Vocês sabem o que é capivara, não é a ficha criminal. Aí a gente descobriu que ela não era doutora absolutamente nada, não tinha concluído nada, não tinha feito nada, então ela se dizia médica, não era, psicóloga não era, filósofa não era, não tinha concluído nada. E aí a gente começou a falar, inclusive, você dizer que tem títulos que você não tem pode configurar a falsidade ideológica, né? E aí, se não, você vai ter pelo menos um problema com a profissão que você está dizendo que você tem esses títulos. Aí, não, então deixa aqui, vamos conversar e tal. Mas como a gente tentou conversar com ela e ela não quis, a gente começou a fazer esse movimento dentro do espiritismo de debater sobre as questões de orientações sexuais e identidades de gênero de uma maneira mais segura. E evidente que a gente já teve horrores, como, por exemplo, o próprio Jorge André, que Deus o tenha num bom lugar, numa boa colônia, que ele tenha percebido os equívocos que ele cometeu. Ele dizia que era uma doença da alma. Ele dizia que o homossexualismo, ele era psiquiatra, médico e psiquiatra. Ele dizia que o homossexualismo era uma doença da alma. Então, muitas pessoas foram criadas e foram tratadas como se de fato tivesse uma doença da alma. Depois, quando eu sou jovem, eu começo a ouvir assim, tudo bem, você pode ser gay, você só não pode praticar, entendeu? Então você vai ter que canalizar, meu irmãozinho, você vai ter que canalizar nas artes, você vai ter que canalizar na sua mediunidade, você vai ter que fazer alguma forma, mas o irmão não pode sentir prazer. E aí, imagina o que é para um adolescente com a efervescência dos desejos, você ouvir isso de um espaço de fé que deveria ser acolhedor, entendeu? Então, e que isso não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo. E é evidente que depois a gente foi percebendo, e o nosso papel enquanto espíritas é instruirmos outras pessoas sobre esses horrores que fazem em nome da nossa fé. Assim me falava isso dos usurpadores da fé, dos mercenários da fé, dos mercadores da fé, eles fazem exatamente isso. Eles se apropriam de conceitos religiosos, e no nosso caso, de alguns trechos da doutrina espírita, e deturpam de modo que o que ele está falando tenha legitimidade. E aí cabe a nós, e aí a gente agradece bastante um espaço como esse, dialogarmos com os jovens, dialogarmos com as famílias, dialogarmos com as mães que não sabem o que fazer com o seu filho. Imagina uma mãezinha chegando lá na casa espírita, e aí uma pessoa com essa criação baseada em Divaldos e Jorge Andrés, ouvindo que ela tem que, o filho dela tem que canalizar a energia, que não pode ter desejo. Primeiro que ela não vai aceitar nenhum namorado ou uma namorada dos filhos na casa. E depois que ela vai maltratar essa pessoa, enfim, só para a gente trazer o tanto de questões que já foram tratadas em nome do espiritismo e que não tem absolutamente nada a ver com a doutrina dos espíritos, que é acolhedora, que é amorosa, que é generosa com todas as pessoas. Muito bom. Uma última questão que eu queria colocar para que vocês possam falar é que, apesar das conquistas que nós já falamos aqui, do STF, de outras regras, do Conselho Federal de Psicologia, o nosso triste presidente, em entrevista ontem, se eu não me engano, falou que proporá ao Congresso Nacional uma nova lei federal sobre ideologia de gênero. De novo, essa expressão infeliz. E ele falando que proporá ao Congresso Nacional uma regra nacional que talvez tenha a ver com a parte de ensino, educação, que trate sobre ideologia de gênero. É claro que isso tem um pouco de estratégia política, o momento em que ele sofre bastante por conta das péssimas decisões que ele tem tomado, dos péssimos exemplos que ele tem dado, e aí ele tenta mais uma vez jogar alguma coisa para poder sair do foco do qual ele hoje é, infelizmente, a pessoa responsável.
Mas então, apesar de todas essas conquistas, a pandemia tem mostrado pra gente que é preciso, sim, como você bem colocou, é preciso ficar alerta, é preciso ficar atento, porque novas violências têm sido pensadas. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Simi, por favor. Bom, vamos lá. Tem duas expressões que são muito cotidianas, né, da população. Uma é cortina de fumaça, e a outra, que eu escuto desde criança, é jogar para debaixo do tapete. Acho que o que acontece é isso. O Bolsonaro, ele joga isso. Porque, como eu disse anteriormente, essa história da ideologia de gênero está segurando eles no poder. Mas por que está segurando? Porque lá atrás, nós, progressistas, de esquerda, como queiram dizer, colocamos para debaixo do tapete essa pauta. Se isso é o que sustenta, porque ele faz isso, né? Ele percebeu que o cerco estava fechando. Ele precisava criar um debate, que aí ele tá descendo. A aprovação dele está caindo. Então, o que ele faz para que isso suba? Ele é o Messias que luta contra a ideologia de gênero. E aí ele se segura. Ele cresce de novo. Isso ele fez o tempo inteiro. Né? Por isso que ninguém achou muito estranho ele empurrar a Maria do Rosário. Por isso que ninguém achou muito estranho ele dizer que uma mulher merece ou não ser estuprada, que um filho gay merece apanhar. Por que esses impropérios passam? Por que passa o fato do mandato dele não ter colocado nenhuma legislação enquanto ele foi mandatário? Mas, por exemplo, a verba de gabinete dele de gasolina era gigantesca. Por que ele pode fazer rachadinha, a família dele pode fazer rachadinha, né, que é a perpetuação da velha política? Por que ele pode fazer algo que ele dizia que ele era contra? Porque ele está sendo a única pessoa que pode frear a ideologia de gênero. E a ideologia de gênero, ela vai destruir famílias, aí vem o medo, né? E na história da humanidade, o medo é combustível do quê? Do fascismo, é combustível das piores momentos da história da humanidade. Então, se nós queremos ser contra isso, se nós queremos derrubar isso, nós precisamos derrubar o que sustenta. Então, não é dizendo que nós também somos contra a ideologia de gênero, ou fingindo que não queremos debater, ou colocando para debaixo do tapete. É enfrentando esse debate, é naturalizando certas coisas, é desmistificando. É aí que, se ele não vai ter um inimigo, agora sim nós podemos voltar a crescer. Entendeu? E esse ódio contra nós pode acabar. Por isso é tão importante a gente estar aqui hoje debatendo isso. Por isso é um debate de quem quer enfrentar o ódio. Então a gente faz até um apelo aos companheiros, companheiras e companheiros que estão aí, né? No caso só companheiras e companheiras, porque os companheiros estão do nosso lado. Então os companheiros e companheiras, né, de que esse é o momento de enfrentar. Não adianta a gente dizer que a gente só quer dividir o lucro para as pessoas, que a gente quer que no mundo só há pobre e só há rico. Não, gente, não tem mais marcador aí. Tem mais coisa aí para a gente cutucar. Não tem só pobre e rico. Tem branco e preto, sabe? Tem hétero. Que é sempre uma coisa, uma dualidade, né? E a dualidade ela é colocada para se confrontar. A dualidade ela não é colocada para andar junta, né? Para entender que o diferente também é bonito. A gente não é educada para isso, né? A gente é educada para se confrontar. Então, se a gente não perceber que enfrentar esse debate é o caminho. Enfrentar esse debate é o caminho. Por que no Transcidadania a gente não tinha tanto problema com a bancada evangélica? A gente teve no começo, que inventaram que era bolsa travesti. Mas depois eu encontrava as senhorinhas, certo? A minha própria mãe, gente, minha mãe é uma mulher muito religiosa. E ela dizia que era fantástico o que eu estava fazendo, porque eu estava tirando as pessoas da prostituição. Não é esse o debate também, mas eu entendia que ali era o caminho da gente conversar, que ali era o caminho da gente dialogar e não ficar só se conflitando. Então as pessoas entendiam que a gente estava fazendo uma coisa boa.
Porque colocar as pessoas dentro de sala de aula, ninguém podia ser contra isso. Então, a gente precisa conversar sobre essas coisas. Não adianta desmistificar, não adianta ter medo de inventar outras questões. Então, o campo, né, que é o campo do bem, que eu digo que é o campo do bem, eu gosto de usar campo do bem, porque eu acho que o pessoal quer do mal. Então, o campo do bem tem que discutir isso, entendeu? Tem que confrontar isso. Falando um pouco sobre o Covid, para a gente contribuir também, por que é tão importante também a gente não ter medo de debater isso e enfrentar? Porque quando a gente não enfrenta, a gente exclui. Né? Então, a gente está falando de um período em que as pessoas têm que ficar em casa. Nós temos duas realidades. Foi expulsa de casa, já não tem mais vínculo familiar, ou ainda tem vínculo familiar e está enfrentando esse debate em casa. A grande minoria, um pouquinho só, é a galera que está em casa de boa, porque a família é de boaça e está tudo legal. Isso é assim, a raridade, ganhou na loto, tá? A grande maioria está nessas duas realidades. Quem está fora de casa, né, e que já não tem mais esse vínculo familiar, ou que tem um vínculo familiar, mas que não está em casa, não está confrontando isso, está numa situação. Mas também tem que se virar, tem que se sustentar. Essa galera, muitas vezes, para se sustentar, não quer saber de tirar documento. Sabe por quê? Porque eu vou tirar a carteira de trabalho para quê? Vão contratar? Quem vai contratar a Similar? Os meus empregos foram todos políticos. Políticos no sentido de executar uma política. Fora disso, eu tenho estudo em comunicação social. Não vou. Em agência de publicidade, eu não vou. Entenderam? Então, tem muita gente, eu conheço uma mana que semana passada falou comigo assim, identidade? Não, mas tem que ter o CPF. CPF? Pra que eu vou ter CPF, sim? Isso vai me servir de quê? E o que põe comida na minha mesa é silicone, o que põe comida na minha mesa é outra coisa, não é CPF. Entenderam? Então, essas pessoas estão fora do rolê. R$600 não é hipótese para essas pessoas hoje. Né? E aí tem o lance, e aí tem várias, eu estou falando das transgêneras, mas a gente tem as lésbicas masculinizadas, a gente tem as bichas pintosas, que estão sofrendo isso. Eu tenho uma mana aqui que ela está em casa, é aqui, estou falando de 300 metros da minha casa, uma pessoa que está em casa, vivendo uma imagem masculina, porque o padrasto não deixa ela fazer a transição. Então, para ela sobreviver, no tempo do Covid, o que foi que ela fez? Ela volta para a casa da mãe, ela assume uma identidade masculina, isso quer dizer cortar cabelo, isso quer dizer andar de menino, isso quer dizer diversas violências que eu não quero imaginar, porque elas são muito agressivas. E eu não consigo imaginar quando eu falo isso, assim, porque eu imagino que essa pessoa está sofrendo agora por causa de um cara que acha que isso está errado e que essa ideologia de gênero vai, né, acabar com a família. Então, eu não quero imaginar o sofrimento que essa pessoa está passando nesse período. Né? Então, ficar em casa nesse momento pode ser ficar sofrendo violações. Né? Escutar que não pode, escutar que não deve, né? Escutar que o que vai poder, o que não vai poder neste período. Porque você está em casa. Aí tem a hora da live. Qual é a live que a gente vai? É da Marília Mendonça, do Gustavo Lima. Jamais a da Pablo Vittar. Eu estou dando um exemplo fútil para a gente entender que é do pesado ao leve. Nada pode para essa pessoa. Nada vai poder. Então, a gente está passando por um período que, como eu falei no início, o pior da nossa humanidade estava indo para fora. O pior. Por outro lado, muita solidariedade está sendo colocada. Eu prefiro focar nisso, para a gente não pirar muito na batatinha. Né? O quanto de solidariedade a gente está vendo. Então, ou a gente estimula isso, e eu não estou falando no campo do assistencialismo, porque a gente sabe que tem gente que está sendo assistencialista só porque tem algum interesse no jogo, né? Mas tem muita gente que está sofrendo, está se colocando no lugar de falar com o outro, sabe? Eu faço esse exercício, assim, eu tiro todo dia, eu tiro um tempo da minha vida para ligar para alguém que eu conheço e pergunto, como é que você está? Bora conversar? Eu comecei assim com pessoas que têm anos que eu não. Comecei com uma amiga que a gente estava sem se falar, que quando ela saiu de Belo, brigou, ela está na Europa, a gente passou anos sem se falar, ela é a pessoa que deu o nome Similar para mim, e a gente voltou a se falar, e a gente conversou horas.
Então, por outro lado, também tem exercícios bacanas que a gente está fazendo, né? Então, é uma dualidade muito grande em que a gente tem que pensar em como ajudar essas pessoas que estão passando por isso, e a gente vai precisar, todo dia é um lance a mais, é uma orientação a mais, é uma conversa a mais que a gente tem que fazer. Por outro lado, a gente também está vivendo, aproveitando para viver emoções diferentes, que podem nos ajudar a sair dessa com uma saúde mental, sabe, mais tranquila, porque o que vem depois também vai ser duro, gente. Porque nós vamos ter recesso de emprego, nós vamos ter um monte de coisa depois disso. Quando terminar o Covid, não vai ser abre o portão e aí bora ser feliz e todo mundo... Não é isso. Vai ter muito problema, muita questão que foi atenuada até agora. As empresas vão demorar um pouco para se estabelecer. Quem vai ficar de fora? Quem hoje não tem emprego? Porque para quem é branco, homem, estudado, diploma de não sei onde, está de boa. Mas para quem já não tinha, imagina o tempo que essas pessoas vão estar. Então a gente precisa também se cuidar. A gente precisa também estar bem, porque a gente vai precisar dar a mão para muita gente. Para muita gente. E para muita gente que vai sair dessa, como esse exemplo que eu dei, numa bad muito ruim. Então, assim, vamos nos preocupar e nos cuidar dos outros. Eu sei que eu fui falando e fui mudando assim, mas eu estou falando as coisas também que eu estou vivendo, que eu estou vendo do meu lado. E aí a gente precisa também se cuidar um pouquinho e cuidar da outra que a gente sabe, né? Bora ligar para o Fran, bora ligar para o Thiago, para o Sérgio, bora afagar essas pessoas também. Porque a gente está ajudando os outros e a gente precisa também ser ajudada. Porque o negócio é pesado agora, vai continuar pesado um pouquinho depois, e até que essas decisões do STF cheguem lá na ponta e ajudem de fato uma pessoa, muita coisa passa por debaixo. É isso, eu não sei se eu me perdi ou se... Mas vamos lá. Simi, estávamos nós três aqui, eu tenho certeza, Thiago e Franklin, estávamos nós três aqui bebendo suas palavras, porque realmente foi muito bom ouvir você naquilo que você estava colocando, nas suas experiências, mostrando quais as possíveis dificuldades que serão enfrentadas. Mas eu passo a palavra ao Franklin para poder falar mais para a gente. Aí, essa Simi aí, meu Deus do céu. Aí ela ativa uma coisa que eu já tenho de sobra, e aí depois fica mais difícil da gente falar. Mas tá tudo bem, viu? Vamos manter aí. Nesses finalmente, eu estou falando em relação ao choro, viu? E aí, nesse período, eu tenho tentado chorar só, tipo, 3, 4 vezes por dia, e para mim já é um grande avanço, entendeu? Então, falar com as pessoas, situações que a gente pode demonstrar solidariedade, eu acho que tem sido algo de muito legal que esse momento tem nos reservado, nos feito fazer, né? Então, eu gosto muito de quando a Simi fala que tem ligado para as pessoas, só que eu nunca recebi a sua ligação, viu, Simi? Eu queria saber o que está acontecendo entre nós, porque a Você não me atendeu. Mas, enfim, a solidariedade, ela é algo que é inerente ao ser humano, né? Então, a dor do outro, a angústia do outro, desperta alguma coisa nas pessoas, e eu estou dizendo nas pessoas minimamente empáticas e minimamente equilibradas. Eu estou falando das pessoas como a grande maioria das pessoas, né? Tem aquelas pessoas perversas, psicóticas, e aí não é disso que eu estou falando. E pessoas ruins, não são essas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas como nós, que a dor do outro consegue atravessar. A misericórdia é isso, né? A gente sentir a dor do outro, ela nos atravessar a ponto da gente querer fazer alguma coisa para minimizar o sofrimento daquela pessoa. E aí, a gente tem vários amigos e amigas nossas fazendo ações de solidariedade, desde pagar uma conta de luz para um amigo que está sem grana para pagar, um amigo LGBT, eu estou falando da solidariedade entre nós LGBTs, até a alimentação. Então, é muito verdade
que é uma corrente frágil da sociedade, e, de novo, a população trans e os jovens periféricos e negros são muito mais vítimas de tudo isso que a gente está dizendo. E aí tem uma rede de solidariedade que é muito interessante, porque ela consegue perpassar algumas questões que, para outras pessoas, não estão tão evidentes. Eu fico achando que esse momento de pandemia, e aí tenho sempre dito para as pessoas, para de dizer que Deus está nos punindo. Deus nos ama incondicionalmente, Deus nos valoriza, Deus nos quer bem, Deus nos quer feliz. Então, não é uma punição, tudo isso que está acontecendo é por culpa da gente, da forma com que a gente foi vivendo, da forma com que a gente foi destruindo a natureza, da forma com que a gente foi inventando outros caminhos que não os caminhos naturais de vivência desse meio ambiente que a gente está inserido. Então, tudo isso, e eu acho que a natureza ainda foi generosa, porque ela mandou um vírus. Ela podia ter destruído todo mundo. Ela podia ter falado, chegou, acabou, vamos destruir todo mundo. Então, eu acho que conceitos de bem viver, de solidariedade, de um outro mundo é possível a partir de tudo isso, deve ficar como uma grande marca para todos nós. E aí, a humanidade como um todo, né? E aí, nós vamos precisar cada vez mais umas das outras, um dos outros, porque muita gente está de fora desse debate, muita gente não tem acesso à internet. Então, a gente está falando aqui para um grupo super seleto, porque é um grupo que tem acesso à internet em casa. Aquela ajuda de R$600 que o infeliz governo ainda não liberou para as pessoas, tem gente que não está conseguindo acessar porque ela não tem como acessar a internet. Então, são desses horrores que a gente está falando, e que nós podemos usar os nossos espaços de fé para potencializar. Então, se tem internet na sua casa espírita, abre a sua casa espírita e deixa as pessoas usarem a internet. Se você servir a comida, continua servindo comida lá para as pessoas. Não quer servir lá dentro porque não pode ficar num lugar fechado está corretíssimo, sai para distribuir na porta, fica na porta distribuindo para as pessoas. Mas não vamos parar com algumas ações que são tão legais e que são tão importantes, em especial nesse momento que a gente está vendo. Minha mãe, ela, com todos os desafios, as dificuldades dela, inclusive de saúde, ela está costurando espírita. Minha mãe é mais espírita do que nós tudo aqui, viu? E as pessoas que estão lendo, todo mundo, minha mãe é mais espírita do que os espíritos. E aí, ela tá costurando máscaras, e aí ela entrega para as vizinhas e tal, põe numa sacolinha. Falei, mãe, mas você tá chamando... Porque eu queria testar ela, né? Eu falei, a senhora tá chamando as pessoas para entregar as máscaras? Você tá indo lá no quarto? Eu falei, não, você acha que eu sou boba? Eu chamo as pessoas e lá de cima, ela mora num sobrado, ela joga numa sacolinha para as pessoas lá embaixo e tal. Então ela tá se cuidando. É um exemplo mínimo de solidariedade que a gente pode continuar fazendo, entendeu? E aí, quando a gente fala de população LGBT, essa solidariedade deve ser muito maior, porque nós sempre fomos excluídos, a gente sempre foi deixado de escanteio, e quanto mais nós conseguirmos incluir e educarmos os nossos filhos, educarmos os nossos sobrinhos, os nossos alunos e alunas para essa sociedade diversa, mais fácil a gente vai conseguir chegar nesse mundo de regeneração que a gente tanto espera. A gente adora falar que a gente está chegando no mundo de regeneração, mas é um mundo de regeneração que não pode ficar ninguém de fora. Pode deixar ninguém de fora. Os bonitos, os feios, esse mundo binário aí que a Cine falou, é muito verdadeiro, não dá para deixar ninguém de fora, simplesmente porque eu acho que aquele padrão é o certo e o errado. É isso. Vamos lá, Thiago. Eu gosto de olhar para a pandemia também como uma grande oportunidade, né? Ela não pode ser encarada, igual o Frank comentou também aí, como um castigo. Para mim, ela é uma grande oportunidade. E nós temos que estar felizes de alguma forma. Claro que a gente tem medo e tudo mais, mas felizes de estar num momento como esse, onde o que há de pior, igual você já comentou em alguns momentos também, o que há de pior surge nas pessoas, né? Eu acho que a pandemia veio para mostrar um lado da sociedade que estava escondido, da mesma forma também que esse novo governo veio para mostrar um lado que as pessoas estavam meio que dentro de seus armários, e isso veio à tona. E que bom que essas coisas venham à tona, porque daí a gente consegue perceber qual que é a doença. Enquanto está ali meio que dentro das pessoas, não vem à tona, a gente não consegue saber
de fato que elas estão sentindo, mas isso sempre existiu dentro delas, esse sentimento de ódio, sentimento de que hoje em dia extrapola o que a gente pode encarar como saudável, né? Esse sentimento horroroso que as pessoas estão expondo. E a pandemia, se a gente for ver dentro do espiritismo, ela é uma grande oportunidade de transformação da sociedade como um todo. For ver lá a lei de destruição, né? Ou seja, ela é uma grande oportunidade de a gente, como humanidade, de se reunir nesse momento e buscar as melhores ações, o que é de melhor dentro de nós, o que podemos explorar também de melhor dentro de nós para poder ter essa solidariedade como um todo. Eu fico vendo, e aí é o que me toca também, né? Porque eu conheço muitos amigos também que são LGBTs, e que vivem da noite, por exemplo, de bares, de boates, né? Vivem assim, no sentido de trabalho mesmo, né? Vivem da arte, que são sempre ligados a essas coisas da cultura, do teatro, da arte, e como estão sendo afetados. Assim, falou muito bem dessa questão de talvez não, né? Com certeza, de pessoas que estão dentro de seus lares e sendo de forma muito, talvez ali, convivendo com pessoas que têm essa questão da violência mesmo, seja mesmo mãe, pai, irmão, parentes. Eu conheço amigos também que vieram para São Paulo, por exemplo, para viver a sua sexualidade da forma melhor possível e ter amizades e ter um trabalho aqui de forma diferente, fugindo um pouco dessa família, talvez no interior de São Paulo, que é um pouco mais conservadora e tudo mais, e agora, nessa condição que não consegue se manter, tem que voltar, ou seja, tem que fazer o regresso para o seu lar, para um ambiente que para ela nunca foi amigável, e talvez que quando ela volte para esse ambiente, ela não é mais uma pessoa plena com que ela estava vivendo aqui, sozinha, explorando o que é de melhor nela. E o que eu acho que uma coisa que eu queria também comentar, que o Frank já falou da questão da Dona Lu, a mãe dele, que eu admiro pra caramba, a Dona Lu, tem um trabalho formidável lá na Zona Leste de São Paulo, mas acho que é bem isso, né? Assim, a pergunta e tem muitos espiritistas que estão assistindo a nossa live aí também, o que nós, religiosos ou espíritas, podemos fazer neste momento, que agora estamos enfrentando esse momento de pandemia, mas no dia a dia também, né? Como que o espiritismo ele se integra à sociedade? Ele não pode ser apenas algo dentro de suas casas espíritas, porque é fácil você ser espírita dentro de uma casa espírita, é fácil você ser católico dentro da igreja católica, é fácil você pegar a sua fé dentro do seu ambiente religioso. Agora, como você colocar aquilo em prática na sociedade em que você faz parte, que você está integrado, né? Como você consegue ter um olhar diferenciado para as questões sociais, que eu acho que esse que eu acho que é o papel maior. Enquanto a gente vê as pessoas passando fome, vê em condições de diferença social muito gritantes, a gente não poderia ficar tranquilos dentro das nossas casas espíritas, dentro dos nossos templos de fé, pregando a palavra sem nenhuma ação diferenciada dentro do meio social em que vivemos. Nós fazemos parte da sociedade e nós tínhamos que ser mais atuantes dela. Então, como espíritas também, o que nós estamos fazendo para poder acolher essa população, por exemplo, LGBT, que é o tema que nos toca aqui nesse momento? O que os presidentes de suas casas, o que suas casas, né, fazem ao longo do ano todo para acolher essas pessoas, para acolher em vez de apenas criticar, em vez de pegar essa ideologia de gênero que o Divaldo comenta e ir lá e agir de forma truculenta, né, e ser mais ainda combativo. Então, faz diferente. O que você pode fazer para auxiliar essas pessoas LGBT a discutir o tema, a trazer o assunto, a discutir sobre sexualidade, sobre essas questões que são humanas, né? E o Espiritismo fala sobre isso, que nós aqui encarnados estamos apenas vivenciando essas experiências humanas, né? E ser gay, por exemplo, é mais uma experiência que nós podemos ter como a pessoa que tem outras experiências no seu corpo físico também. Chega de falar que a gente, de alguma forma, estamos pagando dívidas, porque é isso que a gente ouve a vida inteira dentro da Casa Espírita. Nós viemos aqui para pagar dívida. Que dívida é essa, né? A gente já está cheio de boleto para poder pagar, eu tenho que ficar pagando dívida ainda.
Ser gay não é ter dívida, ser gay é vivenciar a experiência de ser gay, eu estou falando por mim, da minha experiência, da forma melhor possível, mais plena possível. Se eu pudesse voltar de novo para o corpo físico em uma nova vida, se eu pudesse, hoje em dia, com tudo que eu encaro, por mais que a gente seja tão violentado, mas eu ainda volto a falar que sou bem privilegiado, eu gostaria de voltar gay novamente, porque para mim é uma experiência fantástica ser homossexual, né? Claro que a gente enfrenta bastante coisa. Então, acho que fica aí no ar, assim, o que nós, como espíritas, devemos fazer para melhorar a sociedade, em vez de apenas criticar. Temos que estar integrados à sociedade de uma forma mais ampla. Tem que sair, igual o Fernando falou, continua a dar alimento, dar roupa, e sair só dessa questão de ser essa questão mais filantrópica, né? Ou seja, as pessoas gostam muito de dar a cestinha de Natal no final do ano, fazer a trouxinha lá de brinquedos e roupas no final do ano e pagar suas dívidas, né? Vamos falar nesse sentido também, pagar dívida. Não, acho que tem que ser mais atuante no dia a dia, não só ser evangélico nos temas, ser um tema evangélico, mas que traga à tona a realidade atual das pessoas. Eu gostaria até de encerrar assim, essa minha fala, que eu acho muito triste que, durante muito tempo, a gente já tiraram... A Franklin falava muito isso na rádio, né? Que as pessoas... esse conservadorismo que existe dentro das religiões já tiram de nós essa oportunidade de exercermos a nossa fé, muitas vezes, né? Então, as pessoas, né, dentro das suas igrejas, eu da Casa Espírita, por exemplo, eu acabo ainda conseguindo exercer dentro da casa que eu atuo, mas quantas pessoas são tiradas da oportunidade de exercerem a sua fé, a sua crença, dentro daquilo que ela teve a formação de vida com seus pais, seus avós? E hoje em dia, o que eu acho mais triste também, sabe o que é? É que até os nossos símbolos da pátria estão nos tirando também, né? Isso que eu também acho triste. Porque eu tenho vergonha hoje em dia de vestir os símbolos da nossa pátria. O verde e amarelo, eu tenho vergonha. Eu vou ser bem claro com vocês. Eu acho que tudo isso me remete ao que há de mais horroroso das pessoas. O verde e amarelo e a bandeira do Brasil, infelizmente, traz para mim a lembrança do que há de mais horroroso da sociedade. Porque é isso que ela me remete, essas cores e essa bandeira. Infelizmente, né? Ou seja, além de tirar as nossas fés também, eu não conseguiria, nem se fosse torcer para a Olimpíada que teria esse ano, por exemplo, vestir um verde e amarelo para torcer para os nossos atletas brasileiros, né? E eu, como sendo gay e não concordando com nada disso, eu nunca conseguiria vestir mais, acho que nesse momento, olhar e vestir os símbolos da nossa pátria de forma tranquila. Eu me sentiria uma pessoa totalmente horrorosa por conta de tudo isso que me remete, me remeteria essa lembrança das coisas. Tiago, você toca num ponto importante que eu acho que vale a pena ressaltar. Nós vamos encaminhando para o nosso final, já chegamos a 1h30 com o nosso debate. A Simi deve estar zangada comigo porque ela disse que só poderia ficar 1 hora aqui. Ela deve estar ali porque ela tem um outro compromisso agora. Simi, eu peço 1000 desculpas, mas a sua presença aqui foi simplesmente maravilhosa. A gente não poderia perder essa grande oportunidade. Mas aí eu queria aproveitar a sua fala, Tiago. Realmente essa questão de associar, no caso, o sexo, no caso específico, homossexualidade, a dívida, a questões morais, eu acho isso, desculpa o termo que eu vou usar, mas de uma baixeza muito grande. Muito grande. Quando eu vejo a fala do famoso médium que eu li aqui, associando ideologia de gênero a questões morais, quer dizer, eu acho isso de uma infelicidade extrema. Mas como nós estamos encaminhando agora para o nosso final, eu peço que vocês três façam as suas palavras finais, como que a gente pode concluir, o que vocês querem deixar para esse nosso final desse debate que foi maravilhoso aqui agora. Então, Simi, por favor, as suas palavras finais. Bom, gente, primeiro dizer que eu estava aqui o tempo inteiro baixando a minha cabeça, porque eu estava conversando com a galera, então tá tudo certo.
ninguém está com raiva de mim, eu estava aqui adiando, porque eu queria ficar aqui conversando com vocês, tá? Então não foi nada sofrimento, foi tudo legal e tudo de comum acordo. Dizer que eu não sei se eu pago dívida, eu pago bastante, porque dívida chega na minha porta todo dia. Mas, se eu estou pagando dívida, eu não sei, devo ter algumas, mas eu acho que essa galera está acumulando dívida. Porque quando você sabe que você está sendo sacana com as pessoas, e que tem uma galera que te segue, e que você, sabe, não se preocupa com as pessoas, é tão irresponsável isso. E eu não estou falando só do Divaldo, não estou falando de quem é presidente, eu estou falando de quem tem algum lugar de poder que não usa isso para ajudar as pessoas. Essas pessoas estão acumulando dívidas que eu não sei quantos planetas aí elas vão ter que viver para recuperar, porque isso para mim é muito mais agressivo. Eu queria agradecer vocês por estar aqui, porque eu acho que é nesse campo que a gente vai debater. Eu não acho que a gente vai debater segmentando. Eu não sou a favor de banheiro separado, eu não sou a favor de escola separada, eu não sou a favor de religião separada. Eu tenho que debater, eu não exerço mais a religião, eu não exerço, eu em casa, porque realmente na minha trajetória foi muito agressivo, mas eu não acho que eu tenha que estar na religião para sofrer essas agressões. Mas eu acho que é debater com essas pessoas, né? Eu quero debater com a senhorinha, que é minha vizinha, e eu faço questão de ser amiga dela, porque eu quero debater com ela. Eu quero debater com a filha dela, eu quero debater na fila do banco. Então, assim, a gente tem que debater nesses lugares. É nesses lugares que a gente tem que debater. A gente não tem que ir para fora, criar um mundo à parte, né, e se excluir dessa galera. A gente tem que dialogar com essa galera. Então, esse momento, na verdade, foi muito prazeroso, foi muito bacana, para a gente poder dialogar entre nós e dialogar com essas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer. E se eu puder deixar alguma coisa, é isso, assim. Eu falei muito da crise humanitária, mas eu não desisto da humanidade, eu quero debater com ela, eu quero fechar com ela, porque senão a gente não vai conseguir avançar. Então, tem sido duro, tem sido difícil, mas não vamos desistir das pessoas, não vamos desistir da humanidade, não vamos desistir do amor, de tudo isso que a gente fala. Se vamos insistir. Então, eu quero mais do que qualquer coisa, eu quero ser insistente. Então, eu vou ficar insistindo aqui e bora insistir junto. Muito obrigada e estou aí para sempre que vocês me chamarem. É uma honra estar aqui, é um prazer. Franklin. Também agradecer demais, meu querido amigo Sérgio. Que bom, que alegria, que bom estar aqui nesse debate tão iluminado, tão interessante. Estou me sentindo extremamente maravilhado, e são com 3 pessoas que eu convivo, 3 pessoas que eu gosto, mas receber o carinho das pessoas, tem um monte de gente comentando, um monte de coisa legal, então isso também para a gente é um sinal de que a gente erra bastante, mas às vezes a gente acerta também. Então, faço minhas as palavras da Cime. A Cime é uma grande irmã, queridíssima, a gente convive, a gente se ama, a gente se gosta, a gente frita junto, a gente chora junto, então é sempre bom estar com a Cime. Ela agora está num momento aí em Salvador, mas logo, logo ela volta para as bandas de cá. A Cime é cidadã do mundo, né? Paraense que está lá, morou em Brasília, morou em São Paulo e agora está em Salvador, e aí quero muito voltar a conviver com a Cime, mas a gente se fala muito, então toda a minha gratidão do mundo a você, Cime, que é a nossa presidenta, representa as nossas pautas na BGLT, então merece toda a nossa gratidão e amor. E a Cime é uma das pessoas mais religiosas com respeito à palavra, religiosas não, mas mais, você não precisa de religião para ser boa, né? Mais generosas, mais acolhedoras, mais queridas que eu conheço e tive a alegria de conviver. Então, só para deixar isso bem evidente que a Cime não precisa estar em espaços de fé, né? Não precisa estar dentro de uma casa religiosa, assim como eu também não estou mais, para ser essa pessoa que ela é. E o Ti também, esse ser incrível que eu gosto, que a gente convive, que a gente faz coisa junto, que estamos com projetos aí de voltar com algumas coisas que a gente fazia, e aí, não faz a louca não, viu, bicho? A gente tá cheia de projeto.
E eu queria finalizar dizendo que não há fé sem luta, e não há luta sem fé e sem afeto, né? A gente precisa desses espaços. Então, quando a Cine fala sobre as esquerdas, é muito verdade. As esquerdas ainda nos têm como tolos, eles acham que nós religiosos somos pessoas de menos importância. Eu não estou dizendo todos, entendeu? Eu estou falando a esquerda hegemônica, essa esquerda representada pelos homens brancos e tal. Não estou falando jamais, inclusive de nós aqui, porque senão a gente não estaria nem debatendo. Mas fala das pautas identitárias e que ainda não é o momento e tal. Então, mesmo entre os nossos pares, a gente não é tão bem visto, entendeu? Então, a religião me proporciona isso, da gente fazer uma luta com afeto e com cuidado às pessoas, com respeito às pessoas, com respeito às diferenças, e jamais podem confundir a nossa luta política, o nosso levante, como algo que o opressor quer fazer com a gente, entendeu? Eles são violentos, eles querem nos destruir, e a gente quer viver, e quer viver em torno de uma sociedade mais justa e mais amorosa para todas as pessoas. Então, não nos compare, né? Não acho que as nossas lutas têm algo a ver com a turma que está do lado de lá, porque a lógica deles é a lógica da morte, e a nossa é a lógica da vida. E aí tem um companheiro falando aí, quando eu brinquei, que eu falei que eu queria cantar. Eu não sei eu não vou cantar, mas eu vou finalizar com uma música que ela diz: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia, como vai proibir quando o galo insistir em cantar. Água nova brotando e a gente se amando sem parar. É isso, eles não aguentam o nosso amor, eles não toleram a nossa alegria, eles não toleram os nossos corpos, mas vão ter que aprender a conviver, vão ter que aprender a respeitar. E, de novo, muitíssimo obrigado por estar aqui com vocês todos. Tiago. Eu agradeço também o espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês, ainda mais com essas duas pessoas que têm um histórico assim grandiosos, né, de grandeza, assim, pela sua luta toda e por estar à frente de algo que para mim é muito grande. Presidente, eu só gosto de falar também, acho que é muito bom enfatizar isso também. O Frank também, todo o seu histórico que a gente tem junto também, e também acho que os lugares que a gente andou, e isso me faz lembrar também, Fran, na rádio, a gente foi acho que as primeiras pessoas que conseguimos levar para dentro de um lugar espírita, vou falar um lugar espírita não, porque não era uma casa, né? Mas para dar voz também para essas pessoas, além de dar voz para nós mesmos, mas também para... Primeira vez levamos uma travesti dentro de um lugar espírita. Pela primeira vez levamos um pai de santo para discutir assuntos da religiosidade como um todo, né? Dentro de um espaço espírita, uma rádio espírita. Pela primeira vez falamos inclusive sobre a questão da mulher em toda a sua plenitude, inclusive sobre a questão do aborto, de uma forma muito mais, né, não tão abrangente, mas também falamos dentro de um espaço espírita. A gente abordou de muitos assuntos, né? E isso incomodava as pessoas. E isso incomoda em algumas pessoas, né? Acho que é por isso que tentaram nos calar de alguma forma. Mas tentam, né? Tentam queimar os livros, né? Tentam fazer um monte de coisa nesse sentido. Tentam matar as pessoas. Tentam matar a Marielle, né? E matam, na verdade, Marielle. E mesmo assim, mas pelo menos são coisas que deixam sementes e que não tem como calar, né? Deixam sementes que vão brotar. A gente plantou, acho que muitas sementes também naquele momento e que brotam por aí, tenho certeza disso. Brotam e eu tenho certeza que são coisas que vão ficar. A gente, né? Ou seja, tentam abafar, tentam queimar, tentam destruir, mas fica, né? Fica e esse momento vai passar com certeza. E eu tenho mais certeza ainda que a gente vai ver um país muito melhor e com certeza uma sociedade muito mais justa, igualitária e feliz, que era o tema do nosso programa, inclusive, né? Eu tenho muito a agradecer por vocês por esse momento. E é isso, acho que a gente precisamos ser mais unidos. Acho que coisas como essa que nós estamos fazendo aqui hoje, esse debate é muito importante, precisamos debater mais.
quem sabe uma retomada do nosso programa, o Frank estava comentando aí também, a gente está pensando em retomar de outro formato, mas acho que é isso. Acho que é isso. Eu queria agradecer por estar do lado dessas duas pessoas e por estar sendo ouvido por tantas pessoas aí também trocando ideias com a gente. E por você também, Sérgio, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado a todos. Bem, gente, quero dizer da minha imensa alegria de ter estado aqui com vocês três, Simi, Franklin, Thiago. Foi um imenso prazer, foi um debate maravilhoso. Vocês nos trouxeram emoções, nos trouxeram amor, nos trouxeram aquilo que é verdadeiramente a proposta espírita. Fico muito feliz, sinceridade, fico muito feliz com essa chance. E aí, Thiago, falando sobre esses espaços que se fecham, portas que se fecham, novos espaços se abrem, estamos aqui abrindo um espaço para que a gente possa, e vamos continuar insistindo, porque é um tema necessário, nós precisamos falar sobre isso, esse tema precisa chegar às casas espíritas, precisamos dialogar cada vez mais, e mais espaços serão abertos. Se uma porta se fecha, outras muitas estarão abertas sempre, para que nós possamos trazer essas ideias e esses debates tão necessários. E queria aproveitar, anunciar o nosso próximo debate, que será na próxima sexta-feira, agora, 19 horas, e nós iremos falar sobre espiritismo e marxismo, relações e aproximações. Um debate necessário nesse momento tão grave que nós estamos vivendo. Nós teremos a presença da Juliana Magalhães, do Sinuê, que é o Miguel, e da Suelen Cruz, que estarão conosco aqui debatendo esse tema. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, gente. Boa noite a todo mundo. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado, gente. Um abraço.